Boa noite. Já tem gente aqui nessa sala. Boa noite, pessoal. As pessoas começam a entrar agora, então eu vou deixar rodando um vídeo aqui da empresa enquanto a gente espera alguns minutos, para que a gente possa começar realmente a apresentação, ok? Boa noite a todos. Tem as pessoas se manifestando ali no chat. Vamos esperar aí uns 4, 5 minutos e a gente já começa, ok? Enquanto isso, pessoal, nós vamos colocar um videozinho de apresentação do Core Jurídico, ok? Enquanto a gente espera mais alguns minutos para que a gente possa iniciar. O Core Jurídico é a mais avançada plataforma de automação de trabalho para o universo jurídico. Automatiza centenas de milhares de fluxos de processo, gera dezenas de milhares de documentos automatizados e executa centenas de robôs diariamente, em organizações como grandes tribunais e órgãos públicos, departamentos jurídicos de multinacionais e escritórios de todos os portes, desde os maiores escritórios do país a equipes pequenas extremamente automatizadas. Permite criar e controlar, de forma customizada, fluxos operacionais integrados a todos os sistemas da organização. Cria automaticamente documentos e peças processuais com qualidade e inteligência. Economiza mais de 100 mil horas por mês em trabalhos automatizados em todos os clientes de todos os níveis. O Coreju é uma plataforma web desenvolvida para criar fluxos de trabalho, documentos inteligentes e robôs. Todos os serviços são integrados em uma única interface, que combina a agenda de tarefas da equipe, documentos inteligentes gerados automaticamente e robôs autônomos que cumprem tarefas sem intervenção humana. Tudo isso para criar um ambiente único de trabalho que reúne e integra o trabalho das equipes a documentos gerados automaticamente e seus robôs. Com resultados reais medidos no ambiente do cliente, o Coreju aumenta a produtividade de toda a equipe em mais de 200%, elimina por completo o trabalho repetitivo de baixo intelecto e reduz custos operacionais em até 60%. É a mais avançada plataforma de automação voltada para o universo jurídico. Criar um ambiente perfeito para a transformação digital requer uma plataforma de arquitetura confiável e flexível. A arquitetura da plataforma Coreju foi desenvolvida para atender aos mais complexos requisitos de compliance da governança em TI, com foco em regras de negócio e segurança. A capacidade de serviço estruturada em servidores em nuvem autoescaláveis permite a execução de milhões de fluxos de trabalho, documentos e robôs em segundos, permitindo escalabilidade infinita, velocidade e desempenho. Os fluxos, documentos e robôs são customizados, desenhados e criados de forma personalizada para cada cliente e cada projeto. Telas, tarefas, fluxos, documentos e robôs se adaptam à realidade de cada projeto. A plataforma atende a todos os requisitos de segurança exigidos pelas corporações para serviços em nuvem, como atenção aos dispositivos da LGPD, tráfego de dados criptografados ponta a ponta, servidores acessados somente por rede privada, dentre outros. A interface gráfica da plataforma Coreju tem como orientação básica a máxima usabilidade, de forma que a área de trabalho da plataforma entrega uma experiência agradável, intuitiva e única para o usuário, garantindo altos níveis de satisfação de toda a equipe. Através de rotinas totalmente customizadas e personalizadas, permite ao gestor da área facilidade e flexibilidade em gerenciamento de rotinas do trabalho remoto. Permite a criação de relatórios altamente customizados, fornecendo à liderança dados úteis a todo momento para controlar a produtividade das equipes e colaborar em tomada de decisões. A plataforma Coreju oferece uma experiência única de trabalho para o universo jurídico. A possibilidade de gerenciar atividades de usuários, documentos inteligentes e robôs na mesma plataforma. A orquestração dos serviços gerenciados. Além disso, a plataforma se integra a qualquer ERP, software de gestão e plataformas tecnológicas disponíveis. O grande poder de customização da plataforma garante aderência total a qualquer ambiente e estrutura organizacional. Os fluxos, documentos e robôs são criados de forma customizada para cada cliente. O fluxo de trabalho da sua empresa é único e específico para suas operações. Análises BI e definição de indicadores complexos de informações é possível graças à tecnologia Elasticsearch incorporada na plataforma. Todos os dados de alta relevância gerados pela hiperautomação são disponíveis para o melhor direcionamento das tomadas de decisão da alta cúpula da sua organização.
Robôs, documentos e fluxos de trabalho integrados e sistemas orquestrados em uma interface única e altamente customizada garantem a melhor experiência possível de trabalho, sem gargalos, gaps ou operações que utilizem diversos sistemas em paralelo. Core Jurídico, hiperautomação para máxima performance da sua equipe. Olá pessoal, boa noite, vamos começar. Ok, nós já temos aí uma quantidade boa de pessoas, tivemos aí mais de 100 inscritos no nosso webinar de hoje, para tratar de automação de processos aplicada à advocacia. Na verdade, a gente vai começar falando, antes de automação, falar de gestão de processos, né, do BPM, para entrar em alguns detalhes de automação, alguns benefícios que a gente consegue com isso, e muito mais que isso, né, a revolução que a gente consegue com a automação em alto nível, principalmente em ambientes de prestação de serviço, como é o segmento jurídico. E o segmento jurídico tem uma coisa em especial, ele tem crescido muito a busca por tecnologia, as tecnologias têm surgido de forma fantástica, e é um casamento perfeito, porque além de ser uma prestação de serviço, os tribunais permitem que as empresas consigam explorar com tecnologia, extração de dados de documentos, integração com tribunais e sistemas dos clientes integrado ao sistema do escritório, combinado com integração com o tribunal, tudo isso para gerar automação do mais alto nível. Ok? Bom, vamos começar. Eu vou compartilhar minha tela e já iniciar a apresentação. Ok? Só um segundo, por favor. Pessoal, antes de mais nada, eu vou compartilhar minha tela e vou confirmar com vocês se todos conseguem acessar. Um segundo. Ok. Conseguem acessar? Deixa eu confirmar aqui se todos acessam, já conseguem visualizar. Vamos esperar mais algumas pessoas responderem. Eu vou até voltar ali a tela para confirmar. Um segundo. Ok. Então, tem algumas pessoas já confirmando. Eu vou considerar que todos acessam. E se houver algum impeditivo, o pessoal me avisa e eu paro e reinicio, ok? Vamos lá, então. Nosso tema de hoje, do webinar. Antes de mais nada, eu quero agradecer a presença de todos. Quem entrou agora, ainda pegou um pouquinho do vídeo nosso de apresentação ali. Automação de processos, e aí tem ali a sigla da gestão de processos, né, o BPM, aplicada à advocacia. A ideia é falar da gestão, entrar em alguns pontos da automação e mostrar aonde isso pode beneficiar o segmento jurídico como um todo, né, a advocacia, mas o segmento jurídico em especial, a advocacia, e também fazer algumas diferenciações interessantes. Na área jurídica, e nós somos especialistas na área jurídica, falar em gestão de processos tende a entender como gestão de processo jurídico. Na verdade, gestão de processo é gestão de processo de negócio, é gestão dos processos internos de uma organização, dos processos que vão desde um atendimento ao cliente, a entrega de resultado, a processos, né, processos primários e processos de apoio. E, é claro, você pode aplicar isso ao segmento jurídico. Vamos lá, então, vou avançar um pouco, detalhando rapidamente o que a gente vai abordar. Eu quero ser rápido nas apresentações conceituais para poder gastar um pouco mais de tempo em cases. Nossa ideia é estender até 8h15, 8h20 no máximo, e aí abrir para perguntas, ok? Primeiro, uma breve introdução. Vou falar de mim, vou falar do objetivo do nosso webinar. Vou fazer uma breve apresentação conceitual da gestão de processos, entrar também na gestão de processos jurídicos, né, diferenciar os dois, mostrar que gestão de processos é diferente de gestão de processos jurídicos, porém, casa perfeitamente. Aplicação da gestão de processos no universo jurídico, algumas vantagens e benefícios, como implementar,
E aí a gente vai dar uma dica bem prática e simples, fugindo um pouco de algumas metodologias tradicionais, de alguns conceitos em consultoria, para ficar fácil de qualquer um implementar, mesmo um escritório de pequeno porte até grandes corporações. Vamos citar aí algumas melhores práticas naquilo que hoje é o ponto-chave da tendência tecnológica e dos grandes ganhos em tecnologia: a orquestração, a hiperautomação. Eu quero mostrar também a importância de ter KPIs para medir os resultados e saber se você está no caminho certo para buscar o resultado que almeja com os processos, e a importância de definir um escritório de processos para a sua organização. Por fim, vamos falar de alguns cases, alguns exemplos reais de implantação, e aí eu abro para perguntas, ok? Vamos lá, pessoal. Vamos falar de mim, né? Renato Naves, sócio e especialista em gestão de processos em ambientes jurídicos. Sou sócio da Cor Jurídico, um cofundador, ok? E hoje CEO também, nesse momento, tomando a frente da execução, né, do nosso horizonte, né, da execução estratégica da empresa. Tenho graduação em Direito, especialista em gestão de processos e mais de 15 anos de experiência em análise de processo para a área jurídica. E aí, nisso, passei por mais de 100 escritórios, desde implantação de sistemas e nisso remodelando os processos para se adequar ao sistema, até desenvolvimentos personalizados, e aí entrando nos conceitos da gestão por processo, mapeando, modelando, fazendo análise, redesenhando. Passei também por tribunais e outros órgãos públicos, como procuradoria. Temos alguns cases bem interessantes e alguns exemplos que eu vou apresentar aqui ao final da apresentação. Ok? Vamos lá, nosso objetivo do webinar, como eu citei antes, apresentar a disciplina para quem não conhece, a gestão de processos de negócio. Né? Veja que aqui eu bato na tecla da disciplina, não é uma metodologia. A disciplina de gestão de processos de negócio, ela contempla diversas metodologias. Você tem vários exemplos, metodologias de empresas privadas, metodologias já estabelecidas por diversos consultores, mas antes de tudo é uma disciplina de gestão. Vamos falar também um pouco do que ela pode transformar e dos ganhos que podem gerar para a área jurídica. Algumas dicas de implementação e alguns exemplos de aplicação. Então, falando um pouco do conceito de gestão de processos de negócio. Utilizando aí um pequeno trecho que não é exatamente do CBOC em si, mas do prefácio dele, a disciplina gerencial a gestão de processos é uma disciplina gerencial. E um conjunto de tecnologias que provê suporte ao gerenciamento de processos. Então, como eu bati nessa tecla, não é metodologia, mas é uma disciplina para pensar a gestão como um todo de uma organização, de um escritório jurídico, por exemplo. E o processo de negócio, diferente do processo jurídico, mas com algumas similaridades, é basicamente, numa definição mais simplificada, uma sequência de atividades e eventos que vão... ao final de todo o processo, é entregar um resultado esperado. E uma coisa importante, passa por diversos níveis de departamentos e funções, e aí vem o caráter interfuncional. Isso é importante, inclusive, para distinguir o que seria um fluxo de processo de um fluxo de trabalho. Normalmente, entende-se fluxo de trabalho como um fluxo dentro de um único departamento, que roda ali internamente com as equipes que trabalham juntas. Um fluxo de processo permeia toda a organização, ou pelo menos ele é interfuncional e passa por diversos departamentos, quando não é ponta a ponta que passa por todos os departamentos. Né? O mais importante para a gente começar a entender o conceito de gestão de processos de negócio é enxergar a organização através da visão de seus processos. Enxergar os processos, olhar para os processos, e tudo interage através dos processos, desde o cliente que primeiro faz um contato, passando aí para o primeiro contato via marketing, ou mesmo um contato direto com o comercial, um contato direto com o sócio, até a entrega da solução final para o cliente, ou mesmo passando por uma determinada situação de reclamação, de requisição de suporte. Tudo isso é processo. As equipes trabalham interagindo com processos. Os sistemas interagem com processos. E é essa visão necessária para entender a gestão de processos, ou, como fala muito, a gestão por processos. Algumas características.
Uma característica muito interessante, e a gente bate muito nessa tecla aqui, é que a gestão de processos, ela tem origem, esse termo de forma mais clara e traduzida para quem realmente primeiro cunhou esse termo, foi lá por volta do ano 2000, foi que ela nasce na interação com as equipes de TI. Então, a gestão de processos pode ser usada para uma mera consultoria, para mapear os processos, para, de repente, visualizar melhor o entendimento de todo o fluxo, mas ela tem como foco principal essa forte interação com a TI. Mapear para automatizar, mapear para automatizar. Então, é uma característica que vale a pena citar, porque não é simplesmente uma disciplina de gestão que tem uma visão conceitual, uma visão por cima, uma visão talvez muito teórica, ela tem um ponto muito prático no foco em automação. Ela bate muito na tecla do foco do cliente, a visão do cliente, então seria uma expressão até que se fala muito, foco no cliente e o foco do cliente, olhar com os olhos do cliente. O tempo todo a gestão de processos bate nessa tecla. Ela é interfuncional, é aquilo que eu falei, ela passa por diversos departamentos. Na verdade, tem um conceito bem interessante aí, que é a quebra dos silos de departamentos numa visão de processos. Numa visão de gestão de processos, é mais importante pensar bem o processo, o fluxo como um todo, do que buscar melhorar um departamento específico. Você pode ter um processo com alguns problemas e gargalos e tentar melhorar um departamento que você vai atingir o resultado pífio, o resultado limitado, quando de repente a ideia é olhar para o processo como um todo. E é essa a ideia da gestão de processos, a visão não departamentalizada. Lógico, não que você vai eliminar os departamentos da sua organização, do seu escritório como um todo. A ideia você pode até continuar tendo os departamentos. Departamento das equipes que trabalham com financeiro, das equipes que cuidam de processos, né, do contencioso. Mas o mais importante é a visão do processo, que permeia. De repente, um pedido de pagamento de custas vai chegar no financeiro. E a ideia não é olhar para o departamento do contencioso, para o departamento do financeiro, mas olhar o processo como um todo. O outro foco muito interessante que a gente faz questão de citar como característica fundamental é a melhoria contínua. Então, das premissas da gestão de processos é a visitação constante, até periódica, dos processos para buscar uma melhoria contínua, com uma análise, um redesenho, um melhoramento em cima de nova modelagem, em cima de novos recursos a ser trazidos em tecnologia, numa evolução constante e infinita. Okay? A gestão de processos ela é, sem dúvida, a ferramenta ideal para trabalhar uma transformação. E a transformação de processos hoje está intimamente ligada, até pela própria BPM, que bate muito na tecla da transformação digital. Então, quando se fala em transformação digital, começar com transformação de processos é o melhor caminho, sem dúvida. Ok? E os diferenciais? A questão da visão holística, eu gosto muito de bater nessa tecla, porque quando você traz a visão de processos para toda a equipe, desde a equipe que pode, da pessoa que faz um único atendimento, uma única interseção dentro do fluxo, se ela passa a ter visão do processo como um todo, ela sabe o reflexo que aquela interseção pode dar lá na frente. Ou o que vem, a sequência que corre no fluxo até que chegue na pessoa. E ela passa a ter uma visão do todo. Isso faz toda a diferença para o entendimento global do que você está entregando e de como isso chega para a sua organização, para que você consiga processar. Outro ponto muito interessante que eu gosto de falar é que a gestão de processos ela é uma gestão movida a mudanças constantes. Como a gente trabalha a melhoria contínua, todos os processos estão em constante mudança. E a gente percebe nas nossas implantações que a gente percebe claramente que em alguns ambientes mais adeptos, mais resistentes à mudança, é muito difícil fazer a implementação de uma gestão por processo ou mesmo de um novo fluxo de trabalho. Novo fluxo de trabalho, novo fluxo de processo. Uma mudança na estrutura é muito pesada, é muito difícil. Parece que as pessoas se adaptam à forma de trabalhar e querem seguir com isso para a vida inteira. E a organização, a gestão de processos, né, o BPM, ele é um
uma forma de gestão maleável e flexível. Mudar é muito fácil, principalmente com o escritório de processos. O escritório está pensando na mudança e traz ela periodicamente. É muito fácil você também enxergar o ganho de custo e recurso com a gestão de processos. Primeiro que, assim que você faz uma primeira implementação, você tem números. Você tem uma medição utilizando KPIs, ok? E a partir daí, a cada nova rodada de melhoria, você consegue trazer uma nova sequência numérica de comparativos em KPIs para conseguir a redução de custo constante ou ganho em produtividade constante, aquilo que você almeja nos seus objetivos estratégicos. Uma coisa muito interessante também é que as pessoas estão muito habituadas a buscar automação, buscar uma solução tecnológica que vai melhorar um ponto específico ou outro, mas um conceito importante do BPM é o alinhamento das entregas do processo aos objetivos estratégicos de uma empresa. Então, a gente também atua muitas vezes, fazendo a implementação de uma modelagem, uma automação solicitada por um cliente, antes mesmo de discutir quais são os objetivos estratégicos e saber se aquele processo aponta para eles ou não. É até bem comum, mas no formato ideal seria muito interessante primeiro fazer uma leitura do mapa estratégico, saber para onde a organização está apontando ou quer apontar, e a partir daí modelar os fluxos para conseguir atingir esses objetivos. E, mais uma vez, como é completamente ligada à TI, o BPM, ele é essa expressão que eu gosto de usar, Automation Driven, que é direcionado para a automação. Então, a gente pode modelar para visualização, mas uma vez que você faz isso e cria um bom modelo, é muito fácil automatizar. A gente já está com, vamos falar assim, meio caminho andado. Uma vez que eu fiz essa visão geral do que seria a gestão de processos, vamos falar o que é a gestão de processos jurídicos. E, numa tradução muito simples, a gestão de processos jurídicos é a atividade de registrar os dados de um processo e controlar a movimentação processual. Lógico, a partir do momento que eu coloco isso, cabe aí implementar a gestão de processos para gerir processos jurídicos. Sim, perfeitamente. Porém, não é a mesma coisa. Eu posso fazer uma simples gestão de processo jurídico sem pensar no processo em si, com um cadastro em uma planilha Excel, um acompanhamento em planilha Excel, ou mesmo um cadastro em um RP, um acompanhamento no RP, sem necessariamente pensar em processos e trazer essa visão da gestão de processos. Porém, são conceitos diferentes, mas que se encaixam perfeitamente, ou melhor, o BPM se encaixa perfeitamente na gestão de processos jurídicos. E a partir daí a gente consegue muito ganho num melhor controle, em otimização, em busca de automação, de eliminação de trabalho braçal, eliminação de gargalos e gaps. Então é aquela história, diferentes, mas que se encaixam perfeitamente. Vamos falar um pouquinho também do que a gente pode conseguir com ganhos, né? Da aplicação do BPM no universo jurídico. Como eu já comecei a citar aí, um melhor controle de prazos, audiências e publicações. Tá? Veja que hoje nós temos aí muitas RPs que oferecem controle de prazos, de audiência e publicação, porém quando você pensa o processo em si, você ultrapassa as possibilidades que um RP tradicional oferece, para pensar em mais alto nível, pensar o processo como todo, eliminar tarefas, automatizar o que puder ser automatizado. Muitas vezes é necessário vir com uma ferramenta adicional que é o BPMS, né, ou uma ferramenta de automação de processos para se acoplar ao RP. É muito comum isso, a gente trabalha nesse formato em diversos ambientes. O BPM ele é perfeito, logicamente, para implantar em rotinas administrativas do escritório também, e a própria gestão por processo, antes mesmo de falar em automação, ela já prepara a organização para a automação em si, mesmo que não seja uma automação via BPMS. Só de você desenhar os processos, né, ou enxergá-los de forma mais clara visualmente, e até ajustar algum ponto para ficar mais assertivo com a realidade concreta, você já está meio caminho andado para uma automação, seja ela a automação do fluxo como um todo, ou para incorporar uma automação de um robô, um RPA, uma automação utilizando reconhecimento de NLP, né, neurolinguagem, utilizando a inteligência artificial,
uma vez que você estruturou o processo no seu entendimento, tudo isso é bem mais fácil de ser implementado. E, logicamente, o BPM é o caminho perfeito para você atingir os objetivos de uma transformação digital como um todo. Então, no conceito, nesse sentido, vou até falar agora dos benefícios dessa aplicação. Uma vez que você mapeou, desenhou, começou a trabalhar com a visão de processo para a sua organização, você está alinhado para caminhar para uma transformação digital em alto nível. Principalmente na espiral contínua, a gente puxa isso do Scrum, né? Que é a evolução contínua. Então, numa primeira implementação de um recurso de automação, numa nova implementação, depende de uma implementação de um cadastro feito pelo site para o cliente ser atendido, sem intervenção via telefone ou mesmo presencial, e a partir daí você vai dando os seus passos para a transformação digital. Benefícios, então. Aí tem um ponto que eu vou falar agora e vou citar várias vezes. A orquestração de tudo que acontece. Sistemas interligados, um fluxo e o BPMS, né, automação de processos orquestrando tudo isso. Tarefas das equipes, sistemas de diversos níveis, e hoje na área jurídica nós precisamos estar habituados a trabalhar com diversos sistemas. Não tem um ERP que tenha tudo, e mesmo quando você encontra um ERP que tem tudo, ele tem tudo mais ou menos. Então ele não vai ter uma boa automação documental, se você precisa disso em alto nível. Ele não vai ter um bom modelador de processos, como é um BPMS, baseado em BPMN. Ele vai ter um bom cadastro de pasta, por exemplo, mas não tem uma boa ferramenta de cálculo. E aí você vai buscando todas essas ferramentas em diferentes sistemas, o que é normal, e assim você cria um mais alto nível de processos para a sua organização. Só que o interessante é você ter um orquestrador disso tudo, e é o BPMS, a automação de processos, que vai trazer isso. Vai se conectar ao sistema de cálculos, entregar isso dentro do ERP, vai puxar as informações do ERP, chamar um robô externo de outra operação para imputar isso no sistema do cliente e trazer o retorno, e por aí vai, criando cada vez mais fluxos de alto nível de automação. Uma outra coisa bem interessante é que com o BPM você não se adapta a uma forma de trabalho ou uma gestão já padronizada de outro lugar. Você desenha ela, customiza ela e personaliza. E isso eu falo tanto em mapeamento só para entendimento, quanto mapeamento para automação. A ideia é desenhar os seus fluxos, a sua forma de trabalho única, que, lógico, pode seguir a forma de trabalho de outras organizações, porém, é interessante que ela tenha a sua característica única, até porque a ideia fundamental hoje é buscar inovação. Inovação você não vai encontrar copiando outra estrutura, né? E é o que a gente coloca ali, agilidade na implementação de ações de inovação. Bom, vamos falar então como implementar dentro de uma abordagem prática e simples. E aí, isso pode servir, como eu falei, tanto para uma organização de grande porte, quanto para uma organização pequena, um escritório de pequeno porte, mas que queira ter essa visão com o objetivo estratégico da transformação digital ou da transformação dos seus processos. Várias consultorias sugerem, primeiro de tudo, você contratar uma consultoria, depois você estruturar um escritório de processos com um analista de processos, uma equipe completa para de repente, analisar, modelar, redesenhar e, de repente, automatizar dentro de um BPMS. Perfeito, existem as metodologias próprias, mas eu estou falando de algo mais simples e prático aqui. E a primeira ideia é mapear os processos, do seu jeito. Não vou falar aqui de buscar anotação BPMN ou uma outra anotação de um sistema de mercado. Tem vários sistemas que oferecem suas próprias notações. Alguns oferecem uma sequência em fluxo linear. Alguns tentam trazer uma realidade em Kanban para você se adaptar naquele formato de colunas. Enfim, a ideia, independente disso, é mapear seus processos. Faça o mapeamento e não se preocupe em errar. Se você não tem essa cultura da gestão de processos, começa do zero, do seu jeito. Primeiro, escreva no papel a sequência de trabalho que você imagina de um determinado fluxo. Comece pensando, no caso de um escritório de advocacia, como é o fluxo de cumprir um prazo? Como ele começa? Ele começa com a publicação? Começa quando o cliente entra em contato? Então, a gente cria uma sequência. O cliente entrou em contato. Determinada pessoa recebe a solicitação e encaminha para o advogado sênior.
advogado sênior faz a leitura, decide o prazo, solicita documentos para o estagiário. Cria essa sequência escrita no papel, não precisa pensar em elementos de notação, e começa a fazer isso com todos os processos que você pensar dentro da estrutura. Desde um atendimento a um cliente, até um atendimento de uma recepcionista, do pessoal da limpeza, do pessoal que vai fazer o lanche, o que seja, pensar todos os processos. Esses são, vamos falar assim, os processos de apoio e os processos primários, esses que tocam no atendimento direto ao cliente. E como está dizendo a dica ali, não se preocupe em errar, simplesmente desenhe. A ideia é essa, desenhar ou mesmo escrever, de forma que você passe a começar um entendimento holístico dos seus processos. Segundo item, incorporar a cultura de processos. E aí, você tem todo um mar de informações para trabalhar cultura né, nas organizações e cultura baseada em processos. No nosso caso aqui, é simplesmente você começar a pensar com frequência no trabalho interno do escritório, na visão de processos. Então, não é olhar para uma determinada atividade de um usuário, de uma pessoa da equipe e falar, olha, a gente tem que melhorar isso. Peraí, em qual processo ele está inserido? Qual é o processo que ele atende com essa atividade? Pensar sempre em, vamos falar assim, processos first, né? Igual eu falo assim, muito mobile first, por aí vai. Pensar em processo. Olha, vamos pensar qual é esse processo. Qual é o processo que tange na entrega de um serviço para um cliente? Qual é o processo de uma diligência de elaboração de um contrato que o cliente pediu? O processo de elaboração do contrato de honorários, padrão para o escritório. O processo de atendimento quando o cliente requisita uma informação sobre o seu processo jurídico, né? E aí a gente vai desenhando todos os processos e pensando para cada mudança, pensando no processo como um todo. E mais do que isso, a ideia é que venha da direção, envolva as equipes, fundamental, e aí está na dica ali, incentive todos a pensar os processos. Desde a pessoa que poderia ter o mais baixo nível de relevância até o que tem mais alto nível de relevância no processo. A pessoa que faz o primeiro atendimento ali da portaria que seja, convida ela a pensar o processo de atendimento dela, para ela até entender aonde ela está atuando, muitas vezes só numa recepção, mas essa recepção vai fazer uma entrega para o cliente naquele momento que vai repercutir no atendimento do advogado, quando o cliente for direcionado para o advogado. Isso falando de um atendimento presencial. Ou mesmo um atendimento por telefone, que necessariamente ele já carrega dados anteriores quando o cliente solicita, e ele vai entregar ao cliente com as informações que ele traz para um advogado ou outra pessoa que vai atender. Então, existe um processo ali. De novo, incentivar a visão holística de todos, e quando você passa a trazer as pessoas para ter uma visão do todo, elas passam a se engajar mais na operação. Isso é muito importante. Então não é simplesmente operador ali que só dá um ok no botãozinho do computador, ou só está fazendo algo que ele nem entende exatamente o que ele está fazendo. É realmente ter uma visão do todo e aonde ele está inserido nesse todo. E, mais uma vez, né, coisa que eu citei lá atrás, desconstruir o conceito de departamentalização. Não que isso vai acabar, os departamentos não acabaram até hoje, mas eles perderam relevância. Mais importante é pensar o processo como um todo. Fica a dica aí. Um terceiro item é implementar a ideia da melhoria contínua. E aí a gente está falando aí de uma organização que nunca pensou em processo. Começou rabiscando, desenhando, em cima disso, de repente, olhou de novo para aquele rabisco, aquele rascunho, e de repente criou algumas caixinhas para direcionar melhor, e a coisa começa a acontecer. Chama as pessoas de todas as áreas, olha, vamos pensar o que você faz no todo, do início ao fim, ponta a ponta, ou pelo menos ponta a ponta no que, vamos falar assim, no seu micro espaço ali. Quando chega a informação, ela é processada e tem uma entrega final. Nós vamos pensar o processo. E a partir daí, fazer uma visitação contínua, buscando uma melhoria, uma análise nova e recolhendo dados, né, naquela coisa do monitoramento e controle que vão ser munidos por KPIs. A gente vai falar disso daqui a pouco. E aí a dica ali é criar encontros periódicos para análise e melhoria dos processos. O próximo passo nessa visão nossa e prática seria buscar uma automação. E a partir daí você pode tentar automatizar com ferramentas já rígidas, né, que existem no mercado, tem as suas formas de trabalho, aí você se adapta a elas. Ou você
de repente, busca uma ferramenta que você possa desenhar, modelar, e aí o céu é o limite para a sua criação. E aí a gente dá a dica ali de utilizar uma plataforma que permita essa integração para criar a orquestração do ERP, no caso do escritório de advocacia, publicações, fluxos de trabalho e robôs, ferramentas de cálculo, ferramentas de automação documental e por aí vai. Integrar todos os serviços dentro de um fluxo com a visão da orquestração. Por fim, se você consegue avançar até esse ponto e cria essa rotina, aí sim fica interessante e você tem até respaldo com a grande diretoria, vamos falar assim, para implantar o escritório de processos. Que no caso de um escritório de advocacia, na nossa visão aqui, casa muito bem com o Legal Ops ou mesmo com a controladoria. Então fica a dica para pensar aí, que na advocacia, Legal Ops e escritório de processos caminham juntos. Eu acho que nesse momento vale a pena falar um pouquinho de Legal Ops e de controladoria. São duas estruturas bem próximas, né, de trabalho. A controladoria teria uma visão um pouco, um escopo reduzido, mas também um escopo de acompanhamento do cumprimento dos prazos, suporte ao trabalho do advogado, assim como o Legal Ops também, que iria além, não só esse suporte, mas também todo o ambiente, o ecossistema voltado para atender o advogado, para que ele foque naquilo que é o principal trabalho dele, o trabalho intelectual da melhor elaboração de peça e decisão das teses e do caminho a seguir com o processo. E todo esse apoio por trás ficaria para o Legal Ops. Então o Legal Ops também pensa processos, é até da natureza da operação, né, de Legal Ops, e a partir daí casa perfeitamente para ser um único centro de escritório de processo, ou você ter até juntos, lado a lado. Mas cabe muito aí pensar os escritórios que já possuem Legal Operation, que de repente passe a pensar o Legal Operation como um escritório de processos. E ele vai avançar em outras áreas que hoje ele não está, mas que cabe também. Ok? Bom, passos de 1 a 5, a nossa ideia de implementação. Vamos falar agora um pouquinho sobre a ideia, as melhores práticas do que a gente considera de trabalhar com automação de processos. E uma delas que a gente mais gosta de trazer para a realidade do cliente é a orquestração. Através de uma única plataforma de automação ali, você consegue unificar os diversos sistemas que trabalham juntos. Então, por exemplo, eu vou até citar um caso real aqui de um ambiente de cliente nosso, em que nós temos um sistema de gestão da esfera pública federal. Tudo deve ser imputado nesse sistema. Os usuários não gostam de trabalhar nele, mas precisam de lançar as informações. Nós criamos uma sequência de trabalho, um fluxo de processo bem interessante que une tarefas para os usuários, para tomadas de decisões tomadas automaticamente utilizando regras de negócio, com o input sendo feito nesse sistema, de forma que o usuário não precisa mais acessar o sistema. O próprio BPMS faz a inclusão automática das informações, puxa informações desse sistema, traz para o usuário na interface única de trabalho dele, imputa a mesma informação em diversos outros sistemas exigidos pela esfera governamental e centraliza tudo numa visão única dentro do core jurídico para o usuário e toca em todos esses outros, são 3 ou 4 sistemas que o nosso sistema conversa para poder imputar as informações corretas, centralizando tudo isso dentro da visão do core jurídico, uma visão única para o usuário. E é o exemplo que a gente tem ali. A plataforma de automação ela vai inserir informações e trazer informações do ERP do escritório, da automação documental, de um sistema de cálculos, de um fornecedor de publicações, capturar as publicações, entregar para o sistema de cálculos, entregar para o sistema de gestão do escritório, para o ERP, imputar dentro do sistema do cliente, uma única interface gerindo tudo isso. Todos os sistemas da organização integrados em uma única plataforma, controla e realiza o compartilhamento centralizado das informações entre usuários, sistemas e fluxos de processo. Essa é a máxima da orquestração. A gente gosta muito de bater na tecla. Vale a pena a gente falar aí da palavra do momento, né? Hiperautomação. Que nesse caso a gente quis exemplificar em um único fluxo, em um pedaço de fluxo que a gente trouxe aqui, mas o conceito de hiperautomação seria você
buscar automação em todos os pontos, todas as esferas da organização. As organizações de mais alto nível, as grandes corporações, estão nesse caminho. E aí, quando fala em hiperautomação, fala em chatbots para atendimento, automação documental para gerar contratos, o ERP com as suas automações, o BPMS para distribuir fluxos e fazer a orquestração, robôs diversos em RPA para fazer cumprimento de atividades que usuários poderiam fazer, eliminando o trabalho do usuário. Seria automação no mais alto nível, em todas as esferas. No atendimento, inclusive na entrada com uma portaria remota e por aí vai. No nosso caso, a hiperautomação está sendo mostrada com um exemplo bem interessante em fluxo, em que eu tenho na tarefa 1 ali, uma tarefa de cumprir prazo do advogado. Uma vez que ele executa o cumprimento do prazo e insere a peça em que ele é obrigado a inserir, o próprio sistema protocola a peça com o robô dentro do tribunal, insere um cadastro dentro do sistema RP do escritório, dispara uma notificação via WhatsApp para o seu supervisor e uma notificação via WhatsApp para o cliente, notificando o cliente. E insere dentro do sistema do cliente, de um outro portal específico, aquela informação dizendo que o protocolo foi realizado. E, por fim, entrega uma tarefa para o usuário ali de conferência final desse protocolo. Então, no conceito de hiperautomação, uma tarefa de usuário gerou uma tarefa de um robô para executar o protocolo, uma tarefa de disparo automático de WhatsApp e disparo automático de SMS, um cadastro dentro do sistema de gestão do ERP, via web service, via API nesse caso, um outro acesso a robô para imputar a informação dentro do sistema do cliente e entregar, no fim, para um outro supervisor fazer a conferência disso tudo. Esse é o caminho para a automação, para a hiperautomação. E a ideia é que isso seja aplicado não somente em grandes corporações, mas também em estruturas até pequenas, bem enxutas, que possam ter muitas vezes 5, 6 advogados atuando para dezenas de milhares de processos. Dessa forma a gente consegue. Outra grande prática, trabalhar com os indicadores de desempenho. Não adianta nada simplesmente só automatizar, beleza, e conseguir uma melhor produtividade sem medir se isso deu resultado. Primeiro, para comprovar que compensou o processo de redesenho, de análise, e para fazer uma nova rodada de melhoria e comparar o dado atual com o dado futuro, que tem que ser melhor. Aqui a gente tem um exemplozinho de alguns dashboards que a plataforma Core Jurídico entrega. Por exemplo, quantidade de prazos cumpridos. É um KPI bem simples. Quantos prazos um advogado cumpre, em média, dentro da organização, ou mesmo da organização ali, da área trabalhista ou da área civil? Vamos supor que em torno de 300 prazos mês. Cabe aí uma análise de processo e um processo de melhoria para fazer com que ele consiga entregar 360 prazos cumpridos mês, ou 400, de forma que ele pode aumentar o número de processos sem aumentar a equipe, ou eventualmente até fazer uma redução da equipe se necessário. É daí que serve a ideia dos indicadores de desempenho. Definem as metas de referência para mensurar os resultados. E, por fim, eu volto a falar da necessidade de um escritório de processos. Porque se você busca a automação de processos, você modela os processos, automatiza, mas não tem realmente uma estrutura funcional no escritório para pensá-los continuamente, acaba que os usuários vão voltar para aquela ideia de melhorias pontuais. Melhoria no meu trabalho somente, no trabalho daquela função somente, quando, na verdade, a ideia é pensar o processo como um todo, e o escritório de processos faz isso. Então, a ideia seria estruturar uma equipe qualificada para analisar todos os processos da organização, no conceito de melhoria contínua, e que seja uma equipe, no caso da advocacia, alinhada ou até unificada com o LegalOps. A ideia, então, era falar um pouquinho do que é a gestão de processos, para quem não conhece, as diferenças com gestão de processo jurídico, as vantagens, né, e os benefícios da implantação de uma gestão de processos no ambiente jurídico, como implementar, as práticas, e por fim vamos ver um pouquinho do que a gente já tem aí em alguns escritórios. Vou mostrar rapidamente alguns fluxos que tocam de forma mais simples ou mais complexa em tarefas de usuário, tarefas de serviço, e alguma coisa rodando na prática. Então, vamos pegar, por exemplo, um caso real ali de um atendimento de um solicitante com integração também de serviços automáticos. A ideia aqui foi a implementação de um atendimento automatizado e feito pelo site para a Defensoria Pública da União. A Defensoria procurou, num projeto maior, a B2L, do qual nós somos parceiros, para um projeto de
conseguir dar vazão ao atendimento que veio devido à necessidade de requisição do auxílio emergencial por conta da pandemia. Então, eles que tinham lá, sei lá, 100, 200 atendimentos dia, passaram a ter 1.500. Não estavam dando conta de atender tantas pessoas. Então, nós topamos o desafio. Nós e mais uma equipe de parceiros, um consórcio, nós ficamos a cargo da estruturação do processo como um todo e criamos uma interface para atendimento do usuário através do site da DPU. Uma vez que o solicitante faz o preenchimento da requisição, o sistema passa por uma regra de negócio para definir quem é o melhor defensor público para atender aquela demanda, entrega uma tarefa de análise para ele, da tarefa de análise ele pode gerar um documento utilizando a automação documental de um parceiro, e aí o nosso sistema fazendo a orquestração disso, retornando a automação documental pronta, entregando isso para um outro parceiro buscar a validação do CPF, validação de alguns campos importantes para poder seguir com a demanda do solicitante, e por fim executando o protocolo automático, utilizando aí um outro parceiro que faz o input via robô em um determinado tribunal. E a nossa plataforma com a Jurídico orquestrando tudo isso. É o que a gente tem aqui nesse desenho, que para alguns pode parecer estranho, outros já vão entender muito bem, mas eu aproveito para mostrar isso um pouquinho na prática. Vou dar um play aqui nesse processo todo que eu falei acontecendo. Então, nesse momento, tem a interface de trabalho aqui em que o solicitante preenche os seus dados. Ok? Então, ele vai entrar aqui, vai fazer o preenchimento de todo um formulário. Esse formulário vai chegar na mão de um defensor. E aí vocês vão poder visualizar melhor, para quem não conhece essa prática, a interface visual de um fluxo de trabalho mapeado, fluxo de processo. Então você vai ver, por exemplo, tarefas de usuários de um fluxo aparecem para o usuário como uma tarefa dentro de um sistema de gestão, que é o que a gente vai apresentar agora. Então, nesse momento, o solicitante está preenchendo seus dados para fazer a requisição. Esse processo ele foi pensado exatamente para as pessoas que têm o pedido de auxílio emergencial negado. Veja que são pessoas numa situação financeira bem desprivilegiada e muitas vezes esse auxílio emergencial faz uma grande diferença. Tanto que, para ser atendido pelo defensor público, uma das premissas, e ele tem que responder dentro desse formulário, é que a renda mensal total da família não ultrapasse R$2.000, se não me engano. Ou seja, é um valor muito baixo. E olha que nós estamos falando de 1.500 atendimentos diários, né? Nesse momento, então, ele preencheu o formulário e cai uma tarefa para o defensor público analisar o cadastro do cliente. O defensor público faz toda a análise, daí ele pode negar a solicitação, encaminhar para uma determinada função qualquer, ajuizar a ação, gerar o documento. Nesse momento, a partir do momento em que ele informa que vai ajuizar a ação, o próprio sistema vai chamar a automação documental, que vai gerar o documento de forma automática, para entregá-lo dentro do fluxo. Olha lá, eu tenho o botão de gerar peça, a automação vai acontecer ali, e aí ele protocola a peça através de uma outra empresa parceira. Tudo isso para deixar o fluxo rápido, eficiente, para conseguir atender a demanda. Então, o que vocês viram aqui foram telas do sistema e todas aquelas... aí um disparo automático de notificação, de informação, mostrando ali no final. Eu acho que agora não preciso mais mostrar o vídeo, não. Vamos voltar para a apresentação em si. Então, o que a gente vê mapeado, para quem não conhece a anotação, como eu tenho ali analisar pré-cadastro, é exatamente a tarefa que apresentou para o defensor público, ali na interface do sistema. Um outro exemplo, automação de um fluxo completo de gestão de licitações. Esse é um caso real que foi implementado para um dos maiores tribunais do país, tribunal de nível federal. Não cabe aqui eu citar o nome, mas é uma implementação de mapeamento real que toca em várias automações com tarefas de serviço, com notificações de eventual erro, timers para, de repente, avisar um supervisor que, de repente, determinada tarefa ficou parada por mais do que o tempo desejado.
E nós fizemos todo o trabalho de mapeamento e implementação da automação, desde o momento da captação da demanda até a elaboração do edital, todas as aprovações necessárias ao longo do caminho, e, por fim, a assinatura do contrato e efetiva contratação em um ambiente governamental. Um outro exemplo, a automação do fluxo de controle de prazos e audiências com protocolo integrado. Aqui eu poderia até mostrar alguma tela, a gente já está quase dando o limite do nosso horário, mas o que eu tenho? Uma tarefa de prazo lançada, vinda de uma leitura de publicação, em que, através dessa tarefa, eu solicito uma automação documental de forma automática. Eu também posso já solicitar também um protocolo automatizado em que o sistema faz através de um robô e só traz o recibo do protocolo automático para o advogado. Um outro exemplo de automação também bem interessante foi uma automação voltada para o controle de condôminos inadimplentes, para escritórios que atuam com cobrança condominial. E aqui eu fiz questão de colocar um zoom ali para mostrar um fluxo ponta a ponta, ou pelo menos de maior complexidade. E nesse fluxo eu vou ter passagens por tarefas de serviço, tarefas de usuário, para que o próprio sistema perceba há quantos dias o condômino está inadimplente, para já startar uma cobrança automatizada com disparo via WhatsApp, com disparo via e-mail, retorno disso para o advogado. E aí eu aproveito para mostrar esses diferentes cenários, para trazer para vocês o grande lance de toda a automação baseada em processos, né, e baseada na notação BPMN, que é a ideia de que todo o processo é automatizável. E aí eu citei aqui um processo de área governamental, um processo de controle de condôminos inadimplentes, de prazo, de atendimento pelo cliente, pelo site ou mesmo por um WhatsApp. E aí, nesse sentido, o céu é o limite. Não tem limite, não tem fim às possibilidades de automação. Bom, a nossa ideia era fazer essa apresentação, uma visão geral, um entendimento da capacidade de utilizar as automações customizadas. Ok? Eu estou encerrando aqui essa apresentação. Vou voltar para a nossa tela ali do webinar e ainda tem um espacinho aí para algumas perguntas. Ok, pessoal? A ideia era cumprir isso em 1 hora, ainda faltam 5 minutos, mas se for o caso, a gente estende um pouquinho mais. Ok? Eu saí aqui e vamos voltar para a nossa interface de... só um segundo, por favor, eu preciso encontrar onde está isso. Aqui. Acho que é esse... tá, vou interromper o compartilhamento. Eu acho que agora... Pessoal, agora eu preciso só encontrar aqui o link. Só um segundo. O que é esse aqui? Finalmente. Tava no vídeo ali. Pessoal, desculpem, agora que eu consegui parar aqui o vídeo todo. E vamos lá. Boa noite, estou vendo aqui já alguns comentários. Excelente. Legal. Aqui tem uma pergunta, já começa com uma pergunta que o próprio Marcelo colocou ali. Isso é voltado só para a gestão de rotinas administrativas? Marcelo, existe um conceito na gestão de processos que fala de processos primários e processos de apoio. O que você chama de rotinas administrativas seriam os nossos processos de apoio. Mas o principal foco da gestão de processos é melhorar cada vez mais os processos primários, que são esses que você atende o cliente. E aí, na visão do escritório, de um escritório jurídico, você pode falar de processo de controle de prazo, de controle de audiência, controle de publicações, né? Ao pé da letra, um processo primário seria aquele que toca no atendimento direto ao cliente. Mas uma visão que a gente gosta de trabalhar, você atender uma publicação, de certa forma, é atender diretamente à necessidade do cliente, ou mesmo um controle de prazo, porque é esse o foco principal da contratação dos seus serviços. E é esse o grande lance, foi o que eu mostrei ali. Você consegue controlar os prazos, na verdade, toda a gestão do escritório como um todo.
E aí, eu vou até seguir a mesma pergunta ali do Marcelo. Quem vai executar cada processo e fiscalizar? Isso depende de como a sua organização trabalha. O sistema ele é preparado para distribuir tarefas para os responsáveis que você indicar. Seja através de uma regra de negócio pré-definida, buscando dentro de um RP, definindo até aleatoriamente, balanceando entre os seus advogados. Então, isso fica, na verdade, fica livre para você pensar, personalizar e customizar para a sua realidade. Então, o grande lance de estudo é a flexibilidade de customização que você pode ter. Ok? E... vou entrar um pouquinho mais aqui. Bom que a gente tem um bom volume de pessoas que se manteve com a gente. Tem mais alguma pergunta do pessoal? O próprio Marcelo questionou isso, né? Ali tem uma pergunta de se eu consigo controlar meu escritório de ponta a ponta. Essa é a visão da gestão de processos, né? Esse seria o cenário ideal, né? Você criar uns fluxos de ponta a ponta, nem que seja fluxo ligado a fluxo, num conceito aí de subprocessos, mas que você tenha uma visão de fluxo de ponta a ponta, do início ao fim do trabalho do escritório, desde o atendimento ao cliente, possível cliente que vai contratar os serviços, a gestão de processos, a gestão financeira na parte de trabalhos, do fluxo de trabalho que corre dentro do departamento financeiro, até a entrega final do resultado, que é do trânsito em julgado do processo, ou mesmo a entrega do resultado esperado numa diligência. Então a ideia é realmente fazer a análise e o controle do processo ponta a ponta. Lembra, integrando todas essas vertentes de automação robótica, automação de documentos, cálculos automatizados, informações que eu preciso pegar de diferentes sites que eu posso extrair e trazer para dentro do escritório. Essa é a visão desejada aí, controlar realmente de ponta a ponta. Legal, estamos dando aí agora 8h30, completando 1 hora exatamente. Estava até com receio de estourar, a gente acabou terminando dentro do prazo. E, bom, pessoal, queria agradecer todas as pessoas que estiveram com a gente aí assistindo e adquirindo um pouco desse conhecimento. Quem tiver interesse, quiser conhecer um pouco mais agora da ferramenta Core Jurídico, pode entrar em contato com a gente através dos nossos contatos ali, ou mesmo nós fizemos o levantamento das pessoas cadastradas no webinar e vamos entrar em contato com quem se manifestou ali pedindo uma apresentação. Ok? Ali tem uma pergunta, já finalizando. O filtro das publicações para os respectivos responsáveis é automatizado? Exatamente. Exatamente. E nós temos diversas formas de automatizar isso. Seja uma distribuição aleatória, balanceada, ou mesmo utilizando elementos do trecho da publicação. Grau de relevância, ou mesmo mensurando, por exemplo, vou dar um exemplo, Leonardo. Se de repente chega uma publicação cujo valor da causa é maior do que R$500 mil, eu direciono para uma determinada pessoa. Se for menor do que isso e for área trabalhista, vai para outra pessoa. Se for menor do que isso e área civil, vai para outra pessoa. E a partir daí você cria essas regras de negócio que o próprio sistema trata de triar e encaminhar para as pessoas corretas. Tá? Gente, muito obrigado, estou recebendo ali agradecimentos, fico muito feliz, tá? Iron, Mileide, Leandro, o Márcio, Saulo, obrigado também. E é isso, pessoal, a ideia é o seguinte, nós temos aí apresentações, eventos contínuos, né, do Core Jurídico ao longo aí do tempo, então até o final desse mês nós vamos ter um outro evento, que eu não sei se está definido, se vai ser um webinar ou uma sequência de entrevistas, mas todo mundo que se cadastrou e está assistindo com a gente aqui vai receber também o convite para isso, tá? E no mês que vem vamos ter outro webinar, dessa vez ministrado por outra pessoa da nossa equipe, e vamos acompanhando, tá? A gente também lançou agora, recentemente, uma planilha para ajudar na gestão de escritórios, para ajudar a distribuir e mensurar o trabalho das equipes. Quem quiser pode baixar do nosso site, está convidado aí, é uma planilha gratuita, não tem custo. Ok? Pessoal, obrigado, eu encerro por aqui. Na verdade, antes de encerrar, tem mais alguma pergunta? Alguém tem algum interesse? Alguma dúvida? Se não tiver, eu agradeço mais uma vez, encerro por aqui e vamos manter contato, vamos assistir os nossos próximos eventos. Ok? Pessoal, obrigado, boa noite. Fiquem com Deus. E fiquem em segurança, tá?
Todo mundo se cuidando. Obrigado, boa noite.